trazendo as principais informações do dia sempre para vocês aqui, que vocês possam sempre amanhecer muito bem informados. Falando em informação, TV Mar também traz novidades aqui para sua telinha. Afinal de contas, esse ano a TV Mar completa 20 anos de ação aí para toda a sociedade. E a gente faz 20 anos com novas vinhetas também dos nossos programas, que vocês a partir de hoje passam a acompanhar na telinha de vocês, viu? Sempre lembrando para vocês, precisam sair de casa, não quer perder o programa? Baixe o aplicativo da TV Mar no teu celular ou acompanhe a gente através do portal Gazeta Web também, tá, gente? A gente também está presente nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, tudo isso na palma da sua mão para que você possa estar sempre ligadinho a gente, tá certo? E olha só, vamos sempre trazendo aqui informações para vocês também, lembrando para vocês sempre que o nosso programa é um oferecimento, claro, do Plano de Saúde Apvida, isso mesmo, a TV Mar sempre aqui patrocinada pelo Plano de Saúde Apvida, aquele plano de saúde completo para toda a família, com cobertura odontológica e que consegue entender, gente, olha, que cada paciente é único e merece, então, um tratamento personalizado, tá bom? Então, se você ainda não tem plano de saúde, faz a Apvida, afinal de contas, a Apvida é saúde para valer. E a gente, claro, também não pode perder o hábito de abrir o jornal nas nossas manhãs. Vamos conferindo, então, os principais destaques que deu na Gazeta de Alagoas para esse final de semana. Exatamente, é a Gazeta de Alagoas do final de semana. E a gente tem aí matérias especiais, também artigos especiais na Gazeta de Alagoas. Vamos, então, conferindo, então? Depois a gente abre a Gazeta de Alagoas para vocês, porque agora a gente fala sobre fiscalização nos postos de combustíveis aqui da nossa capital. O Procon de Maceió está alerta para garantir que os postos realmente façam, então, essa adaptação do preço. Afinal de contas, os consumidores já estão cansados de pagar tão caro pelo preço do combustível, né? E a gente precisa resolver essa situação, sim. Fernando Palmeira traz para a gente mais detalhes a respeito disso. O Procon Maceió está em ação desde essa quarta-feira, analisando preços nos postos de combustíveis dos derivados de petróleo. Também de olho na cobrança, inclusive, daquilo que se cobra de impostos estaduais em especial, principalmente o recolhimento de uma taxa de FECOEP, que é um fundo para combater a miséria e a pobreza aqui no nosso estado. Nós vamos falar com o diretor-geral do Procon Maceió, Leandro Almeida, que está aqui conosco e nos fala desse trabalho incansável do Procon Maceió nessa fiscalização. Pois é, Fernando. Desde o dia de ontem que a gente está percorrendo os postos da capital, solicitando que os postos apresentem as notas fiscais, tanto da compra do combustível quanto da venda para o consumidor final. O que a gente quer identificar é se já está havendo a redução dos impostos, inclusive o ICMS, que vem aí por força de decreto, limitando a 17% em todos os estados. O que a gente encontra em Alagoas é, além do ICMS, a cobrança do tributo FECOEP. Tributo esse que em muitos estados da federação não era cobrado e que até naqueles que eram cobrados a FECOEP deixaram de cobrar nesse momento extraordinário para reforçar a economia e reduzir o preço dos combustíveis. Porém, o governo de Alagoas não reduziu e não retirou a incidência desse tributo. É um tributo, que é preciso falar, que deveria e deve ser cobrado para produtos supérfluos e não para a gasolina, que é um produto essencial para toda a população. E aí, nesse caso, com base no valor referência da Secretaria da Fazenda do Estado, o que o consumidor acaba pagando é cerca de 10 centavos a mais por litro de gasolina com a incidência desse tributo. Também o gás liquefeito de cozinha, o botijão, também está nesse rol? Por isso que a nossa fiscalização é no intuito de coletar documentos, identificar se toda a cadeia produtiva está repassando para os postos e, consequentemente, para o consumidor final esses descontos. A gente precisa entender que a Petrobras revende o petróleo e a gasolina bruta para as distribuidoras por si revendem para os postos até que chegue no consumidor final. E se há nessa cadeia alguém que não está repassando devidamente os impostos e as taxas, é o que a gente está verificando. Então, para que a gente faça uma fiscalização, uma investigação minuciosa, a
A gente está coletando essas notas, vamos verificar se houve aí uma responsabilização por parte das distribuidoras em não repassar imediatamente esses descontos que o consumidor precisa ter nos combustíveis, Fernando. O aumento dos derivados de petróleo no bico da bomba, gasolina, óleo diesel, isso que é mais essencial, ao longo desses últimos anos e meses, vem aumentando e o aumento proporcionalmente gigante em detrimento da redução. O consumidor aqui em Alagoas, em Maceió especialmente, ainda não sentiu nenhum benefício praticamente, né? Pois é, o efeito normalmente é um efeito cascata. Da mesma forma como esse efeito, quando há um aumento, ele reflete nos produtos que dependem do transporte, que depende dos derivados de petróleo, consequentemente agora na redução é a mesma coisa. E é isso que a gente quer analisar. Se esse efeito cascata vai se aplicar ou se os empresários, se as empresas vão aproveitar desse imposto para benefício próprio e não para benefício do cidadão comum. Olha, a gente já tem aí informações de postos que estão com combustíveis próximo de R$6. Então é importante o consumidor fazer uma pesquisa em qualquer compra de produto e serviço que ele opte em fazer uma pesquisa, comprar o produto mais barato para que force a concorrência a uma redução gradativa também dos preços. E em caso de qualquer desconformidade, fazer a sua denúncia para os canais de reclamação do Procon de Maceió. A gente dispõe do WhatsApp 988828326 para denúncia e reclamação do consumidor, Fernando. Pois é, né, gente? A gente precisa ficar atento para fazer valer também, então, essa baixa dos preços dos combustíveis e a gente já agradece bastante, viu? Olha só, vamos falar agora sobre tecnologia. Pois é, 5G já chegou no Brasil e a gente está contando os dias também para que chegue aqui a Alagoas. Vamos saber mais detalhes de como vai ser a implementação dessa nova tecnologia? A gente confere agora. A ciência e a tecnologia avançam a cada segundo muito celeremente, muito rapidamente. Já o Brasil vive, a partir dessa quarta-feira, o advento do 5G. O 5G, na verdade, é a quinta geração de dados móveis, na telefonia móvel, né? Ela implementa algumas melhorias muito significativas em relação ao padrão atual que nós temos, que é o 4G. No que diz respeito à taxa de transferência, ela permite uma velocidade muito maior, né? Cerca de 20 vezes maior do que a capacidade máxima atual do 4G. Com uma baixa latência, ou seja, ela tem muito pouco atraso entre essa transmissão de dados e isso permite que você implemente sistemas de missão crítica, como, por exemplo, carros autônomos, cirurgia remota, controle de automação industrial remoto, né, devido a essa qualidade da conexão. E ela é uma rede que permite também uma maior densidade, ou seja, ela permite um maior número de dispositivos conectados naquela área de cobertura, o que vai proporcionar também a possibilidade de um maior número de dispositivos conectados, né? Ou seja, com o advento da internet das coisas, né? A casa conectada, a geladeira que se conecta à internet, as luzes que você controla remotamente, o 5G vai possibilitar também uma expansão nesse sentido, dando mais autonomia a esses dispositivos, uma vez que ele tem, além de uma rede mais confiável, um consumo de energia mais baixo desses aparelhos. Resumiu bem. Chegando primeiro para a capital federal, Brasília, depois, claro, São Paulo, Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Alagoas, o Nordeste. Você faz uma previsão aí para o final do ano? Na verdade é o seguinte, o cronograma inicial de implantação previa, agora para o mês de julho, a estreia do 5G nas capitais, especialmente nas capitais. Sendo que, por conta da dificuldade de logística de importação de alguns componentes, especialmente fabricados na China, foi necessário o adiamento por mais 60 dias. Então, embora Brasília tenha estreado ontem e vai servir como piloto para a implantação nas demais capitais, há uma previsão de que no mês de setembro, por volta do mês de setembro, outras capitais, inclusive Maceió, estejam já tendo cobertura do 5G. Importante frisar que, há alguns dias aí passados, não sei, há um mês, 2 meses, já observamos algumas operadoras fazendo testes de 5G aqui na capital. Inclusive, eu pude fazer testes aqui na região da Jatiuca e pude constatar realmente a grande qualidade dessa conexão de dados em relação ao 4G. E para o usuário, para aquele que quer entrar para utilizar esse sistema moderníssimo,
vai ter necessidade de comprar um novo aparelho telefônico? Os aparelhos comercializados no Brasil, já alguns modelos até a partir de 2020 já contavam com a compatibilidade com o 5G, mesmo ainda na fase de definição do padrão, qual seria o padrão adotado no Brasil, de faixa de frequência, etc. E, atualmente, a gente já tem no mercado nacional cerca de 70 modelos de aparelhos que são homologados pela Anatel e estão aptos a trabalhar com o 5G. Né? Obviamente, toda tecnologia nova no início, ela tem um custo elevado e somente os aparelhos mais caros disponibilizavam esses recursos. Mas hoje, os aparelhos já partem de cerca de R$ 1.500 com a compatibilidade com a rede 5G. O consumidor tem questões, uma série de desmistificações a fazer. Fica à vontade para acrescentar mais qualquer outra importante informação para esse momento de expectativa. Afinal de contas, foi tão esperado o celular, que era um sonho, era coisa de cinema, e agora todo mundo tendo, inclusive, não apenas um celular na mão, mas um computador interligado às redes, com todo esse manancial de informação. Bom, o que acontece a partir de agora é o seguinte: as redes de dados anteriores, de gerações anteriores, como o 4G, o 3G, eles não deixam de existir. Então, a chegada do 5G vem agregar um novo serviço, trazendo, logicamente, todos esses benefícios que foram ditos, mas a compatibilidade com as anteriores permanecerá. Inclusive, a cobertura inicialmente deverá ser restrita às capitais e vai levar um tempo até que ela possa abranger todo o estado. Então, mesmo você tendo um aparelho 5G e fazendo uso da tecnologia na capital, você vai se deslocar para o interior ou município próximo e você vai estar usando 4G ou 3G, que hoje é a mais defasada ainda com cobertura. Então, não precisa ter preocupação em substituir aparelho, o seu aparelho não vai deixar de funcionar, você vai continuar usufruindo dos mesmos serviços que já usufrui hoje. Agora, para que você possa ter acesso a essa nova tecnologia, é necessário saber se o seu aparelho é compatível ou não. E se não for, infelizmente, vai precisar fazer um upgrade para poder ter acesso a ela. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização Maradona Melo, canal 525 NET. Claro, 20 anos em defesa dos avanços da tecnologia. Pois é, né, gente? E olha só, a gente precisa ficar alerta, afinal de contas, as autoridades de saúde já também estão alertas, né, a respeito do aumento de casos de Covid aqui no nosso estado e no Brasil de forma geral. Já se fala em uma quarta onda. Fernando Palmeira foi conversar, então, com o infectologista Fernando Maia e traz para a gente mais detalhes a respeito disso. E a reportagem da TV Mar volta mais uma vez ao Hospital Escola Élvio Alto, uma das referências em todo o Brasil e no Nordeste de tratamento de doenças tropicais. E, claro, a gente vem novamente enfocar o provável recrudescimento do coronavírus, que está causando mortes ainda pelo Brasil, por todo mundo e particularmente em Alagoas. Aqui dois Fernandos, eu e Fernando Maia, que sempre nos atende, sobre a de Santo Antônio, que é o nosso padrinho, e nos fala sobre esses números dessas doenças que chegam aqui para os seus cuidados, a sua equipe. Doutor, como é que estamos aí com relação aos casos de mortes e coronavírus, ainda mesmo diante da vacinação em Alagoas e em Maceió? A gente tem visto nos últimos dias um aumento do número de casos de coronavírus, que já era mais ou menos esperado, por dois motivos principais. Primeiro, porque a vacinação ainda não atingiu os valores exatos que a gente gostaria, que é atingir 90% da população vacinada. Nós estamos com um pouco mais de 80%. E segundo, porque nos últimos dias houve grandes aglomerações de pessoas por conta das festas juninas. Então, a gente espera que, infelizmente, nos próximos dias a gente tenha um aumento do número de casos. A gente espera que não seja muito grande, porque apesar da gente não ter atingido o número ideal, que é 90% de vacinados, nós estamos com mais de 80%. Então, isso ajuda, com certeza, ajuda a segurar um pouco o número de casos. Nós estamos exatamente na época adequada, mais propícia para a multiplicação dos vírus respiratórios. É exatamente essa época que nós estamos agora, maio, junho, julho, até meados de agosto, em que a gente tem aumento de gripe, aumento de resfriado, vários vírus que causam quadro respiratório, inclusive Covid. Então, a gente até esperava que houvesse mais casos. Se não tivéssemos vacinados, estaríamos com uma quarta onda bem evidente. Como a vacinação está andando, então o número de casos freou, mas houve aumento do número de casos, é importante. E também houve aumento da internação por Covid, inclusive com formas graves de Covid, inclusive houve óbitos nos últimos dias. Quarta dose, quarta onda, e nós temos aí também aquele efeito que foi tão comentado, tão anunciado,
a imunidade de rebanho ainda tem possibilidade de ajudar? Sim, a gente, em algum momento a gente vai atingi-la. Tá? Então, existem duas maneiras de se atingir a imunidade de rebanho. Uma é pela infecção natural e outra é pela vacinação. Então, o ideal é que se consiga a imunidade de rebanho pela vacina. Não? A vacina é a forma mais eficiente e mais segura de você fazer com que a pessoa fique imunizada sem correr o risco do adoecimento. Porque no adoecimento você corre o risco de fazer sequela, forma grave e morte. Com a vacina isso não acontece, você fica imunizado sem precisar fazer isso. Então, me parece que a gente vai atingir a imunidade de rebanho pelos dois fatores associados. Nós temos muitos casos da doença, graças a Deus até aqui formas mais leves, e também vacinação. Então, em algum momento, a gente vai atingir essa imunidade de rebanho, o número de casos vai cair e a gente vai ter, e o coronavírus, tudo indica, vai ser mais um vírus entre tantos que a gente já tem. Então, nós vamos continuar a ter casos de coronavírus nos próximos anos, casos isolados, mas nós vamos continuar a ter esses casos por conta de ter sido introduzido como mais um vírus no nosso meio. Eu espero que as pessoas entendam a necessidade de se vacinar. Enquanto houver pessoas não vacinadas, essas pessoas correm um risco maior de adoecer, elas produzem maior quantidade de vírus no organismo e, consequentemente, transmitem mais, e também sempre há o risco de aparecerem novas mutantes. Então, a gente já ouviu falar de várias mutações do coronavírus. Alfa, ômega, delta, gama, ômicron, né? Quanto mais o vírus circula, quanto mais ele se multiplica, maior o risco de aparecerem novas mutações. E o risco de cada mutação dessas é ser mais grave, ou ser mais contagiosa, ou de escapar da vacina. Então, a gente não pode deixar o vírus solto, a gente precisa controlá-lo. Como é que a gente controla? Vacinando. Então, é muito importante que as pessoas entendam a necessidade de se vacinar. Vacinar-se não é uma decisão individual, é uma decisão coletiva. Porque quando eu deixo de me vacinar, eu não estou pondo em risco apenas a minha saúde, a minha vida. Eu estou pondo em risco a vida das pessoas que me cercam, as pessoas que têm contato comigo. Então, a decisão de se vacinar é uma decisão coletiva, não é uma decisão individual. Então, vacine-se, é muito importante. Daí a importância de estarmos aqui sempre ao lado do Dr. Fernando, trazendo todas essas informações sobre prevenção, sobre essa conscientização de que devemos sempre nos prevenir. Com as imagens de Chico Nogueira, aqui do HDT, do Hospital Évio Alto, Hospital de Doenças Tropicais, Hospital Escola. Fernando Palmeira, para a temária da organização Ardon de Melo, canal 525 NET. Claro, 20 anos em defesa da saúde e da vida. Vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações.